Agora, Claro. professor, muitas pessoas perguntam assim, o que fica difícil, muitos Sim. iniciantes ou até mesmo intermediários, eles não sabem exatamente o que é fundo de papel. Aham. Então eles ficam se perguntando, o que é fundo de papel? E qual é a sua sugestão, Uhum. assim, quais são os fundos de papel que você acha interessante? Bom, aí abre bastante o universo, porque o fundo de papel, ele tem características muito peculiares. Esse é difícil até de responder especificamente, porque assim, você tem essencialmente 3 tipos de fundos de papel, né. Você tem os fundos de papel que claramente buscam riscos de crédito menores, que chamam-se de high grade, né. Você tem claramente aqueles que expõem-se muito mais a risco, que são ativos não performados, que é o mais high yield, né, que é a gente chama high yield, mas eu gosto mais de high risk mesmo, ou seja, é mais alto risco, porque você está emprestando o dinheiro para, eu estou falando emprestando para ser mais simplista, tá? Emprestando dinheiro para alguém terminar uma obra, por exemplo. E o fluxo do pagamento dessa dívida para você que emprestou vai depender, por exemplo, da velocidade de vendas ou do volume de vendas que você tem naquele empreendimento. Então, é um risco muito mais alto. E você tem o middle aqui, risk, que ele fica pulando entre as operações e mais do que isso, ele brinca de vez em quando de querer ser FOFs, ele ainda compra também outros fundos de CRI e fica fazendo mudanças na carteira dos próprios CRIs propriamente dito. Então, veja como é quase impossível te responder, porque você tem para todos os gostos. Tem Agora, o VRTA 11, que é o VRTA hoje o VRTA 11 ele tá do middle indo para o high grade. Ele era Sim. mais middle, claramente, indo para high risk. Depois das últimas emissões, ele ficou mais high grade. Então, as operações hoje lá são mais baixo risco, né? Tem vários fundos, né? Fundo da Mauá, por exemplo, também com essa característica mais high grade. Os fundos do Quineia, também com a característica mais high grade, né? Aí você vai para o high yield, né? Aí tem vários, né? Da Equitare, fundo da Devan, fundo da Urca, quais fundo siglas são? Desculpa, professor. HCTR, HABT11, você tem o RPR11, você tem o TORD11, que também é de uma outra gestora que era Equitare, mas mudou agora para R Capital. Que são os de grande risco, né? Que são mais Então, mas igual eu arriscados. tô te falando, veja, quando eu falo grande risco, é nesse sentido, tá? É que ele está exposto não só a crédito, mas também ao equity propriamente dito, né? Sim. E aí aqui no meio é onde tem mais tem, né? Aí você tem Iridium, REC, Valora e por aí vai. Aí são vários. Então, assim, é muito grande o universo, Carol, e é difícil até te responder esse ou aquele, porque esbarra muito no tipo de perfil. E como o seu público que ele é mais iniciante, a dica que eu dou é mais conservador possível. E é contra-intuitivo, porque o iniciante ele vai querer sempre mais renda. Exatamente, eu ia entrar nessa Esse questão. é o problema. Eu tava esperando você terminar o raciocínio, até te interrompi. Sim. Porque o que acontece, pegando o gancho da pergunta da Carol, eu mesmo recebo ligações de amigos falando o seguinte: André, quero investir aqui, tô com uma grana, quero investir em fundos imobiliários. E o cara, ele traz para mim as opções já pronta e sempre, ultimamente, são fundos de papel. E, basicamente, nós vamos falar de DEVA 11, HCTR 11, que são os fundos que estão pagando risco. 15%, 16% ao ano. E aí o cara, Baroni, às vezes eu passo isso porque é o meu perfil de investidor. Eu falo, olha, eu diversifico. Eu invisto em fundo de tijolo e papel. E dentro de tijolo, eu vou colocar lá lajes, shopping, logística, tudo bem distribuído, né? Só que o cara, ele tá de olho só nesse percentual de 15%, 16%, porque ele acha que vai sempre acontecer esse retorno para ele. Quais são os riscos do cara focar só no percentual ali de 15%, 16%? É terrível. É terrível esse risco. É terrível. Por quê? Porque o mais risco, ele invariavelmente pode te dar algum desconforto em algum momento, tá? A gente possivelmente vai voltar no caso do MXRF, mas aonde eu acho que é o epicentro do problema do MXRF é justamente os defaults que ele teve. As remarcações de perda que ele teve, que ele vem herdando lá de trás. E que, quando veio, inclusive, a integralização com o XP Gaia, que eu falei agora há pouco, mais chamou atenção. Então, eu estou invariavelmente voltando no caso do MXRF. Quando nós investimos só pelo yield, você está tomando uma decisão de investimento com base em um critério. É perigosíssimo em todos os aspectos. Eu vou comprar essa roupa. Ela é cara, ela é boa? Não necessariamente. Ela é barata, ela é ruim? Não necessariamente. Eu vou... enfim, eu vou comprar esse carro, ele é bonito, ele é bom.
Sabe? Então, quando você compra vou comprar um fundo imobiliário, o yield alto, então ele é bom. Não é isso. Eu posso ter realmente fundos com excelente qualidade que estejam com yields mais altos. E o inverso. Fundos ruins que estão com yield bom. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro para todo mundo, e aí, Carol, segurando aqui um pouquinho, indo lá para Carol, o investidor iniciante, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Eu falo muito isso. Muito isso. Investidor iniciante, às vezes você tem que dar um choque nele. Tem que dar um choque nele, entendeu? Justamente porque quando ele entra em sites e tem uns botõezinhos mágicos lá que pesquisa por ordem de tamanho, por ordem de não sei o que, quantidade de codices, ele invariavelmente vai no que está pagando mais. Sim. É intuitivo também, ele fazer isso, entendeu? Porque é aquela tal história, né? Fala para mim um corredor famosíssimo aí. O Bolt. Usain Bolt. Agora me fala um grande maratonista. Ninguém lembra, assim. Entendeu? Exatamente. Então, assim, as pessoas querem justamente essa aceleração e é perigoso. E às vezes você tem uma alta performance em um determinado fundo, mas é o Usain Bolt. Ele chega uma hora que ele aposenta mais rápido. Enquanto isso, o maratonista vai estar correndo 40 quilômetros, até velhinho ele vai estar correndo lá. Então você tem que colocar na cabeça do iniciante que ele é um maratonista, ele não pode querer essas acelerações. Agora, pimenta na carteira não tem problema. Vamos esquecer fundo imobiliário, um prato de comida. Você não pode colocar muita pimenta, muito sal, muito tempero. Você desfigura até o sabor da comida. Bem colocado. Fundo imobiliário ou outros investimentos em geral, a mesma coisa. Esses fundos mais apimentados, eles não são proibidos. Mas é a pimenta, é o tempero da carteira. Agora, né? investidor iniciante, você está ciente do que é um risco de uma pimenta? Por exemplo, você pode ter um fundo de galpão logístico que também tem mais risco. Tem fundos de galpões logísticos, por exemplo, que são galpões industriais, que têm empresas com perfil de crédito mais baixo, que estão pagando mais. É diferente de ter uma empresa de primeiríssima linha, num galpão, no raio 15 de São Paulo. Sim. Só que o cara vai onde? No que está pagando mais. Então... E às vezes é só um momento que aquele fundo está sofrendo ali, mas depois ele vai continuar sendo um bom fundo. Então, por isso que eu falo que você tem que olhar a composição, entendeu? E aí, André, a única dica que eu dou para todo mundo, seja o iniciante e o mais profissional de todos, é revisar a carteira de 6 em 6 meses. Dá 10 passos para trás e ver tudo. Você se parece uma pessoa muito saudável. Olhando para você, sinceramente, Carol, ele tá saudável, não tá? Tá, o André Olhando tá. bem, tá bem saudável, não tá? Sim, muito. Mas você acha que ele deveria ou não fazer um check-up daqui? Com certeza. Esse pode é o mudar, ponto. pode mudar muita coisa, com certeza. Pode mudar pouca coisa, muita coisa. Você pode antecipar um problema. Poxa, esse resultado de sangue aqui, esse ponto aqui, poxa, André, não poderia ter dado esse número. Vamos investigar um pouco mais? Uhum. Agora, você precisa ser médico, especialista para ter esse nível de conhecimento, de esclarecimento? Não, você precisa ser consciente. Então, investidores iniciantes, Carol, você que dialoga mais ainda com os iniciantes, coloca consciência na cabeça das pessoas. Sim. Tira delas a ansiedade de querer ser o melhor investimento, a tacada certa, o jeito certo. Cria uma composição de carteira que, na minha visão, a nossa carteira lá é muito assim, moderada, defensiva indo para moderada. Pimenta muito pontual. Porque a gente acha que para fundo imobiliário é o que tende a funcionar melhor. E tanto é que vem funcionando. A gente vem ganhando com muita folga do IFIX, vem ganhando com muita folga do CDI, vem ganhando do IPCA mais 6, que é um benchmark difícil de bater. Sim. Fazendo um arrozinho com feijão bem feito, revisando a carteira de 6 em 6 meses. Outra coisa que eu gosto de fazer, que vai responder um pouco da sua pergunta, tirar a ansiedade do investidor iniciante. Porque ele fica olhando todo dia, né? Não Vai só lá, olhando olha todo dia, mas ele olha. quer olhar se o que ele fez está correto. E a resposta não vai estar amanhã.